Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, pessoal, vamos aqui dar, portanto, análise pontual, casuística, no que tange pontualmente ao princípio da legalidade tributária. É isso aí. Nesse sentido de consequência, falamos na aula passada o que é o princípio da legalidade tributária, âmbito de abrangência, previsão normativa constitucional, referência ao princípio da reserva legal tributária e a sua pertinente relação com a lei complementar, no que tange pontualmente aos tributos que são instituídos por meio de lei complementar. Na mesma medida de consequência, analisamos inicialmente as questões que envolvem as exceções, mitigações ou atenuações ao princípio da legalidade tributária. Tem autores que não gostam da expressão exceções. Por exemplo, Eduardo Sabag, ele não gosta da expressão de exceções. Aí traz lá os seus argumentos. Os autores preferem a expressão atenuação. E muitos juristas, muitos mesmos, preferem a expressão mitigação. Então, vou tratar aqui de só um único texto, até porque isso não reverbera muitas análises a não ser meramente acadêmicas, tá? Para nível de prova, vamos tratar aqui uma linguagem, uma ressonância ontológica clara, que são de fato mitigações, mas não reverbera de forma contrária falarmos de exceções ou atenuações, ok? Bem, nesse sentido de consequência, pessoal, olha só, nós iremos trabalhar mais de 7 exceções, mais de 7 mitigações, mais de 7 atenuações ao princípio da legalidade tributária. Eu comecei na aula passada especificamente falando da medida provisória. Falei pontualmente para vocês, medida provisória não é lei, mas tem força de lei, e no que tange, consequentemente, com o advento da emenda constitucional número 32 de 2001, é possível plenamente, pessoal, a instituição de impostos, bem como a majoração de impostos por meio de medida provisória. Mas não podemos olvidar de atenção que já se posicionou o STF, o Supremo Tribunal Federal, que medida provisória, inclusive, poderia haver a instituição e a majoração tanto de tributos quanto tanto de impostos como também de contribuições sociais. Destaco aqui para vocês alguns precedentes pontuais. No caso pontual, gostaria que você colocasse no caderno o recurso extraordinário 138.284, repito, recurso extraordinário 138.284 do Ceará, tá? O ano de julgamento é 92 e nós temos também, pessoal, um outro julgamento, um outro recurso também, pessoal. Esse aqui de 99, beleza? Bem, ambas as matérias cotejaram e analisaram a óptica constitucional antes do advento, pessoal, claro e translúcido, da emenda constitucional número 32 de 2001, que realmente fez toda uma disciplina pontual, casuística quanto à medida provisória. Bem, então o STF já tem trabalhado esse entendimento de que medida provisória poderia haver, instituir, majorar tributos. Mas esse entendimento, ele foi trabalhado e reverberado pelo STF anteriormente à emenda constitucional número 32 de 2001, ou seja, antes do exercício do poder constituinte derivado reformador. Então, a partir do emenda constitucional número 32 de 2001, nós temos categórica e expressa previsão no artigo 62, parágrafo 2º, que acabamos de ver com vocês, de que medida provisória pode se instituir impostos, tá? Inclusive, na obra de Eduardo Sabag, deixa bem claro essa restrição, essa limitação pontual. E aí, inclusive, faz críticas pontuais, inclusive bastante importantes, acerca da matéria que envolve medida provisória de instituir e majorar todas as espécies de tributos, evidentemente respeitado a reserva à lei complementar no que tange, pessoal, aos tributos instituídos por lei complementar. Você já sabe, empréstimos compulsórios, contribuições residuais, impostos residuais e imposto sobre grandes futuros. Professor, mas eu já vi a expressão outras contribuições sociais. Ótimo, é a expressão utilizada pelo STF, mas faz referência acadêmica às chamadas contribuições sociais residuais ou contribuições residuais. Lembrar pontualmente que existe uma clara conotação de que essa medida provisória necessita ser submetida à conversão em lei até o último dia daquele em que foi ditada. Mas, nesse sentido de consequência, nós temos que também observar que existe o princípio
da anterioridade do exercício financeiro seguinte. Está lá previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha número B, que a linha A é irretroatividade, cadê? Ah, tá aqui. A linha A fala da irretroatividade e a linha B e C a anterioridade. A letra a linha C fala da noventena ou da anterioridade nonagesimal e a linha B da anterioridade do exercício financeiro seguinte, que é o que eu prefiro, que é a visão, é a expressão mais clássica, mas tem uns doutrinadores, né, que falam de princípio da anualidade, e aí vai. Bem, da anterioridade ordinária, né, o Sabag, o Hugo David Machado, né, faz essas referências, mas eu prefiro a temática constitucional mesmo. Princípio da anterioridade do exercício financeiro, não obstante a gente tem que saber pouco de tudo, né, cá entre nós. Bem, de toda maneira, toda consequência, o princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado às unidades federativas, o que, gente? Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei em que o instituiu o omitor. Vide emenda constitucional número 393. Então, veja só, não pode dentro do mesmo ano ser cobrado medida provisória, só no ano seguinte, ou seja, a partir, pontualmente, pessoal, de 1º de janeiro de 2021, né, nós estamos em 2020, em 1º de janeiro do ano que vem, 2021, se advém pontualmente uma MP instituída imposto só no ano seguinte, tá? Agora veja, há uma exigência constitucional de ser submetida ao quê, gente? A conversão em lei. Aqui a Constituição é categórica. Associadamente exige a sua conversão em lei, tá? Agora veja, existe uma exceção pontual aqui no parágrafo 2º que é atinente aos impostos extrafiscais. Todos eles, pessoal, todos eles são federais. Quais são esses impostos extrafiscais? II, IE, IPI e IOF. Cuidado, que o inciso número 3 do artigo 153 fala do IR. IR não é imposto extrafiscal. Pelo contrário, é arrecadador mesmo. O imposto de renda, ele é um tributo de natureza fiscal, natureza mesmo arrecadadora. Quer arrecadar receitas públicas derivadas. Não tem natureza, portanto, extrafiscal. Assim sendo, o I, o IE, IPI e o IOF é afastado dessa regra do princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte. E, na mesma medida de consequência, nós temos um período de guerra, né, uma guerra externa ou sua iminência, que são casos da instituição do IEG. Esse tributo é instituído por meio de lei ordinária. Cuidado que o artigo 154, inciso 1, fala dos impostos residuais, este sim instituído por lei complementar. Mais uma vez, excepciona o princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte. E, por sinal, essa referência traz a mesma sintonia ao artigo 150, parágrafo 1º. Bem lembrado. A vedação ao inciso 3b, ou seja, a anterioridade do exercício financeiro seguinte, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148, inciso 1, aqui são os empréstimos compulsórios, e sequencialmente nós temos 153, incisos 1, 2 e 4. Sim, gente. Dos empréstimos compulsórios, aqueles decorrentes de investimento público, né, para criação de obras e tal, esse está afastado. Só do inciso 1. Bem, o I, aqui é o imposto de importação, II, que é o imposto sobre exportação, né? O IPI, que é o 4, e o 5, que é o IOF, tá? Para quem quer mais certeza, vamos lá, artigo 153, olha só, compete à União instituir imposto sobre II, imposto sobre importação, imposto de produtos estrangeiros, II, que é o IE, imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O 4 fala do IPI, imposto sobre produtos industrializados. E o 5, o IOF, imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguros ou relativos a títulos ou valores imobiliários. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, vamos voltar rapidinho. Então, recapitulando aqui a nossa fala total, nós estamos falando o seguinte, que a medida provisória, ela pode instituir impostos? Sim, tá aqui, ó. Não tenho dúvida, tá bem aqui, ó. Pode instituir impostos. Existe uma regra milenar dentro do direito que é o seguinte, quem pode mais, pode menos. Se pode instituir, também poderia o quê, pessoal? Poderia extinguir, poderia, portanto, revogar. Na mesma medida de sequência, se pode majorar, também pode reduzir, não é isso? Então, na primeira análise, né, superficial, os impostos poderiam submeter a esse crime. Cuidado que os impostos submetidos
a instituição por meio de lei complementar, bem como, sequencialmente, os demais tributos que são instituídos por meio de lei complementar. Aí eu destaco para vocês o imposto sobre grandes fortunas, os impostos residuais no patamar impostos. Destaco para vocês também os empréstimos compulsórios e, sequencialmente, as contribuições sociais residuais ou outras contribuições sociais, se você preferir a linguagem do STF, também são instituídas por meio de lei complementar. Beleza, tranquilo? Bem, nesse sentido e consequência, vamos trabalhar uma outra exceção. Pessoal, é o seguinte, essa exceção, ela reverbera leitura de dois dispositivos da Constituição, que é o artigo 150, parágrafo 6º, e, sequencialmente, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, salvigando a linha G. Mas já a gente confirma aqui no nosso computador. Bem, então, primeiramente, pessoal, relativo ao ICMS, veja, é possível convênio, né, celebrado entre Estados e Distrito Federal para estabelecer acerca de isenção, incentivos e benefícios fiscais. Mas veja só, veja que, quanto ao ICMS, pode ser firmado convênio entre Estados, DF, para tratar de isenção, incentivos e benefícios fiscais, mas exige que uma lei complementar venha a disciplinar acerca da matéria, que é essa aqui, ó, a Lei Complementar 24/75. Então, repetindo, a outra exceção é que, além da medida provisória, nós podemos ter, relativo ao ICMS, a celebração de convênios entre Estados e Distrito Federal, buscando estabelecer, pessoal, isenções, incentivos e benefícios fiscais, mas desde que observado a Lei Complementar 24 de 75. Beleza? Nesse sentido de consequência, esse convênio é chamado de convênio CONFAS. Tá? E nesse convênio CONFAS, exige-se pontualmente que seja ratificado entre os poderes executivos participantes. Nesse sentido de consequência, olha que lance interessante, pessoal. A partir do momento em que houve a ratificação desse convênio, esse convênio, pessoal, ele vai ter natureza de decreto, ou seja, fonte formal principal. Professor, aonde está isso? Calma, muita calma. Vamos lá, artigo 150, no seu parágrafo número 6º, nós temos a seguinte informação. Olha o que diz. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Eu acho que foi isso que eu falei na minha fala anterior. Então, vamos lá, artigo 150, parágrafo 12, inciso 12, com certeza é a linha G. 155, vamos lá. Parágrafo 2º, acho que eu passei. Parágrafo 2º, o inciso número 12, ok, a linha G. Olha o que diz. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do DF, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Só que aqui tem um porém, pessoal. Exige que seja lei complementar. Professor, sintetiza. Vamos lá. Então, veja. É possível que os estados e DF, por meio de convênio, que é o convênio CONFAS, venham estabelecer, pessoal, regras acerca de isenções, incentivos e benefícios fiscais, desde que observado a lei complementar. E que lei complementar é essa? É a 24 de 75. Professor, essa lei diz isso aonde? Bem aqui, ó. No artigo 1º dessa lei, diz o seguinte: a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos do convênio celebrados e ratificados pelos estados e DF segundo esta lei. Então, cada poder executivo de cada unidade federativa que celebrar o convênio deverá haver a ratificação. E nesse sentido e consequência, qual vai ser o resultado prático? Esse convênio terá natureza do que, gente? De decreto. Ou seja, uma fonte formal principal. Beleza? Professor, só tem isso? Não, não tem não. Eu já havia falado para vocês, inclusive no início do curso, a redação do artigo 153. Essa aqui é famosa. Parágrafo 1º. Cadê? 153, parágrafo 1º. Olha o que diz o dispositivo, pessoal.
é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, a alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Que imposto é esse, pessoal? Gente, esses são os impostos extrafiscais. II, IE, IPI e IOF. Tá? Bem tranquilo. O 3 é o imposto de renda. É o imposto de renda, tá ok? Então, o II, o IE, IR, ou o IPI e o IOF, que são impostos extrafiscais, eles podem ser, pessoal, olha que curiosidade, eles poderiam ter suas alíquotas alteradas e reduzidas por ato do Poder Executivo, geralmente é um decreto, ou mesmo, pessoal, por órgão integrante do Poder Executivo Federal. No caso, pontualmente, era feito antes da reforma trazida pelo governo Bolsonaro, era feito pelo Ministério da Fazenda, hoje pelo Ministério da Economia. E, sequencialmente, nós tínhamos um julgado, não sei se eu coloquei aqui, que é o 570, coloquei, que é o julgado RE 576-680, que viabiliza, inclusive, que um órgão interno do Poder Executivo Federal também possa estabelecer a alteração das alíquotas e a majoração e a respectiva redução. Veja a importância desse dispositivo. Primeiramente, pode ato do Poder Executivo alterar as alíquotas dos impostos extrafiscais? Sim. Quais são os impostos extrafiscais? II, IE, IPI e IOF. Tá? Todos esses previstos no artigo 153, inciso 1, 2, 4 e 5. Tá? Nesse sentido e consequência, qual vai ser o resultado prático? Poderá o próprio presidente da República, por meio de decreto, geralmente, alterar as alíquotas dos tributos extrafiscais, poderá o Ministério da Economia fazê-lo também e poderá também, no caso pontual aqui, um órgão pontual específico pelo Executivo, que é a Câmara do Comércio Exterior, que é o CAMEX. E nesse sentido e consequência, o STF reconheceu a possibilidade ampla, seja do presidente da República, seja dos ministérios e, consequentemente, de órgãos específicos responsáveis, a realizar, portanto, a alteração da alíquota dos impostos extrafiscais. Aí o aluno lembra muito bem da nossa aula, lá em Direito Tributário 1, só que eu não expliquei a época. E agora eu vou fazer a devida anotação. Não, é 97, amigo. Então veja, pessoal, lá no artigo 97, eu tenho o seguinte, o inciso 4 do artigo 97, você tem diz o seguinte: somente lei poderá estabelecer a fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65. Pessoal, aqui você tem que riscar, você tem que fazer uma referência não mais a esses artigos, mas fazer uma referência ao artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, tá? Esse artigo aqui, pessoal, ele não foi recepcionado pela Constituição em razão pontual da literatura do parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, tá? O motivo está aqui, porque compete ao Poder Executivo, seja o próprio Presidente da República, seja os demais órgãos e ministérios que compõem, alterar as alíquotas. Mas não é qualquer órgão que tem função específica definida, portanto, dentro do crivo de legalidade para fazer esse tipo de alteração. Que alteração é essa, pessoal? Das alíquotas, tá? As alíquotas dos impostos extrafiscais, II, IE, IPI e IOF. Então, repetindo a nossa conversa, primeira exceção é medidas provisórias. Medidas provisórias podem instituir impostos, não é isso? Isso. Veja que anteriormente o STF disse que, inclusive, poderia instituir todo e qualquer tipo de tributo, respeitado, evidentemente, o limite da legalidade no que tange à instituição por meio de lei complementar. Mas nos demais casos, não havia problema, não reverberava qualquer problemática. Segundo caso, além das medidas provisórias, que podem instituir impostos, nós temos o segundo caso, que é o convênio do CONFAS, relativo, pessoal, às isenções, incentivos e benefícios fiscais. Nesse caso pontual, a Lei Complementar 2475 autoriza que os poderes executivos dessas unidades federativas estabeleçam, portanto, um convênio que, depois de ratificado por tais estados e o DF, valerá como um decreto. E assim poderá estabelecer o que, gente? Acerca de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Nesse sentido e consequência, nós temos agora uma outra situação interessante, a do artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, que diz que os impostos extrafiscais, esses casos, são todos eles federais, ou seja, o II, Imposto sobre Importação, IE, Imposto sobre Exportação, IPI, Imposto sobre Produto Industrializado,
e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ou seja, todos esses 4 impostos extrafiscais, poderiam ter suas alíquotas alteradas, ou seja, majoradas ou reduzidas, por ato do Poder Executivo Federal, tá? No caso, poderá ser feito pelo Presidente da República, por meio de decreto, poderá ser feito por um órgão interno, no caso, o Ministério da Economia, ou por um órgão específico setorial, conforme o precedente aqui do STF, que é o RE 570680, tá? Esse material vai estar na apostila de vocês lá pontualmente e, melhor ainda, vai estar no próprio conteúdo do AVO, tá? Eu vou juntar esse RE para vocês. Esse RE é famoso porque já foi muito cobrado em prova, tá? E, inclusive, na época da faculdade, eu estava estudando, enfim, para o AB, eu lembro que tinha muita questão fazendo essas perguntas, pelo menos na época da CESP, né? Hoje é FGV. Bem, de toda maneira, toda consequência, vamos aqui dar continuidade ainda, pessoal, às exceções, mitigações ou atenuações do princípio da legalidade. A doutrina prefere a expressão mitigações. Quem faz lá uma interpretação ontológica que os princípios não podem ser submetidos a exceções. Aliás, eu gosto de um pensamento antigo, milenar, né, do direito romano, que são as exceções que justificam os princípios. Bem, nesse sentido e consequência, vamos trabalhar uma outra exceção pontual. Vamos lá, Salomão, lembra? Bem, o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4, ele traz também uma outra situação pontual importante da matéria. 155, parágrafo 1º, inciso 4. É isso mesmo, que é a questão do TCMD. Isso, Salomão. Olha só, meu querido. O artigo 155 da Constituição diz o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, aí vem, ITCMD, ICMS e IPVA. Pessoal, o IPVA e o Imposto sobre Grandes Fortunas não estão previstos no CTN, tá ok? Não tem Imposto sobre Grandes Fortunas e nem IPVA no CTN. Bem, nesse sentido e consequência, nós temos a seguinte regra do parágrafo 1º do artigo 155, diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 1, ou seja, o ITCMD, aí vem aqui pontualmente o inciso 4, diz o seguinte: terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Ou seja, se você buscar pontualmente o CTN no artigo 97, diz o seguinte, que compete à lei estabelecer o quê, gente? A fixação de alíquotas dos tributos e sua base de cálculo. O que não foi recepcionado é essa parte aqui, gente, ó, por favor. Mas essa parte aqui tá valendo sim, tá? Inclusive nós vamos analisar futuramente a súmula do STJ número 160, tá bom? E aí, nesse caso pontual, inclusive foi o tema 211 do STF. Nós vamos analisar pontualmente a questão que a da atualização do IPTU, tá? Mediante decreto. Nós vamos fazer aqui todo o debate pontual. Bem, o que importa agora é que a fixação de alíquotas e base de cálculo, né? A alíquota é um percentual econômico de natureza meramente matemática, em que fixa, portanto, a majoração ou não do tributo, sequencialmente com o intuito, portanto, de aumentar ou não a carga tributária. E a base de cálculo ela é um reflexo matemático que reverbera o fato gerador. Toda base de cálculo ela tem como ponto modal e crivo uma situação fenomênica econômica que reflete naturalmente o fato gerador. Já foi uma prova do CFC, do pessoal que faz a contabilidade, essa questão da natureza da líquida, né, da implicação da líquida e da base de cálculo. Só te reverberando as informações, a líquida ela representa um percentual econômico ou uma unidade que tem uma expressão econômica justamente para onerar o tributo ou diminuir, né, aumentar ou reduzir a carga tributária. E a base de cálculo ela tem uma íntima relação com o próprio fato gerador. Bem, então, pessoal, nesse sentido e consequência, a questão que envolve o ITCMD, ele poderá ter o que, gente? Deverá ter as alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Outra situação pontual, aí vou partir agora para o artigo 155, que é o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4, que fala da alíquota máxima do... eu falei esse, do TCMD, isso. Agora eu vou falar do parágrafo 2º, inciso 4. No parágrafo 2º, inciso 4, nós temos também uma situação, mas agora é relativa ao ICMS. Então, vamos lá. Parágrafo 2º diz o seguinte: o imposto previsto no inciso número 2 atenderá ao seguinte. Que inciso 2 é esse, pessoal, do artigo 155? É o ICMS, tá?
Então, relativo ao ICMS, nós temos o inciso número 4. Olha o que diz o inciso 4. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis nas operações e prestações interestaduais e de exportação. Então, veja, resolução, portanto, do Senado Federal relativa ao ICMS vai estabelecer a alíquota máxima e mínima nas operações interestaduais e de exportação. Veja mais uma vez, pessoal, que é uma outra exceção ao princípio da legalidade. E logo embaixo, aproveitando o gancho, nós também temos aqui, pessoal, duas exceções ao princípio da legalidade tributária. Gente, é muita coisa, né? Vamos lá. Nesse sentido e consequência, nós temos aqui o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5, as linhas A e B, que reverbera duas exceções. A primeira diz o seguinte, que no que tange também ao ICMS, haverá a possibilidade, portanto, de resolução do Senado Federal estabelecer a alíquota mínima nas operações internas. E, na mesma medida e consequência, a alíquota máxima nas operações, portanto, e das mesmas operações internas, para que para que não haja um conflito específico entre os estados. Então, nesse sentido e consequência, resolução do Senado Federal estabelecerá a alíquota mínima e também a alíquota máxima do ICMS, tá? Contudo, que seja realizada nas operações internas. Veja que o inciso 4 fala das operações que envolvam a exportação e nas operações intraestaduais. Sequencialmente, o Senado Federal, no que tange às alíquotas internas, terá um percentual mínimo e máximo, sendo que no percentual mínimo obedecerá um crivo de aprovação diferente. Veja, olha só. É facultado ao Senado Federal, a linha A, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros. E a linha B fixará alíquotas máximas nas operações para resolver o conflito específico que envolva interesse de estados, mediante iniciativa da maioria e aprovada por 2/3 de seus membros. Veja aqui, se fala das mesmas operações aqui, né, fazendo relação e pertinência aqui à linha A. Então, a alíquota mínima e máxima é também facultado ao Senado Federal, respeitado aqui os códigos de aprovação aqui específicos, tá? Para a máxima, maioria absoluta e aprovada por 2/3 dos seus membros, no que tange pontualmente a alíquota mínima, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada por maioria absoluta dos seus membros. Veja pontualmente que fala de 2/3 e aqui fala o que, gente? De 1/3. Beleza, tranquilo? Show de bola? Bem, não acabou, pessoal. Tá acabando, mas não acabou. Tem uma outra situação que remete e reverbera também o ICMS. E, nesse caso, antes de eu for ler para vocês aqui a Constituição, eu gostaria de trabalhar para vocês alguns pontos aqui essenciais. Bem, pessoal, quando eu for trabalhar com vocês acerca do ICMS, vai ser uma das últimas aulas, tá? Depois da prova de vocês, vamos falar de ICMS. E, nesse sentido e consequência, lá no ICMS, o que vai acontecer? Vocês vão entender o chamado ICMS de incidência monofásica, ou seja, incidente só uma única vez. Nesse sentido e consequência, ainda a seguir de ICMS, é possível, pessoal, que determinados combustíveis e lubrificantes tenham a incidência nas operações de ICMS uma única vez. Então, a carga tributária de ICMS é incidente uma única vez, desde que indicado pontualmente, pessoal, na legislação, na lei complementar federal, qual vai ser os combustíveis e os lubrificantes que terão incidência de ICMS monofásica, ou alguns chamam inclusive de unifásica. Bem, desse sentido de consequência, nós temos que observar que cabe aqui, pessoal, não a um decreto, mas a um convênio, estabelecer, portanto, pessoal, a regências, as regras. E se falou de convênio, falou de ICMS, é o convênio CONFAS. Então vamos aqui de novo. Você estudar mais à frente a situação que envolve o ICMS de incidência monofásica. Você vai ver comigo. Nesse sentido de consequência, o que ocorre? Vai caber, por meio, pessoal, de uma lei complementar federal, tratar sobre quais são os combustíveis e os lubrificantes, né, que irão submeter à incidência monofásica de ICMS. Feito bonitinho a lei complementar, o que vai acontecer consequentemente, pessoal? Os estados poderão celebrar convênios, que é o convênio CONFAS, justamente para tratar, portanto, dessa matéria. Então ele vai, nesse sentido, desenhar pontualmente definido a alíquota incidente nessas operações de incidência monofásica.
tá? Isso está no artigo 155, parágrafo 4º da Constituição, inciso 4, linha C, e sequencialmente o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12. Eu vou fazer de trás para frente e a gente vai entender bem o porquê disso. Bem, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, cadê aqui? Parágrafo 4º, vamos lá. Nas hipóteses incisos 12H, observar-se o seguinte, vamos lá. Inciso 4, tá? As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e DFs, nos termos do parágrafo 2º do inciso 12G. Observando o seguinte, aí vem aqui as regras de observação. O que diz o parágrafo 2º 12G? Vamos lá. Parágrafo 2º 12G. Olha só, pessoal. O imposto previsto no inciso 2, ou seja, ICMS, atenderá ao seguinte. Cabe à lei complementar definir os combustíveis lubrificantes sobre os quais o imposto dirá de uma única vez, ou seja, incidência monofásica, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10b. Traduz toda essa conversa. Vamos lá. Em se tratando, importante de ICMS de incidência unifásica ou monofásica, nas operações, portanto, que envolvam combustíveis e lubrificantes, caberá aos estados, pessoal, e ao Distrito Federal, olha só, caberá aos estados e Distrito Federal definir, portanto, pessoal, a incidência, definir a alíquota incidente nas operações definidas em lei complementar quanto aos combustíveis e aos lubrificantes. Mais uma vez, haverá, portanto, um convênio. É o caso do convênio CONFAS. Pessoal, dando seguimento também à nossa fala, nós temos uma outra exceção ao princípio da legalidade tributária. Gente, é muita coisa. Olha só. Bem, compete nessa outra exceção ao Poder Executivo por meio de ato próprio, que no caso, pessoal, é o decreto, reduzir e restabelecer as alíquotas da CID Combustíveis. Pessoal, só um parênteses. Você vai encontrar, por exemplo, no livro do Eduardo Sabag, ele chama isso aqui de ICMS combustível. Esse ICMS combustível não existe, tá? É só uma forma didática de te responder. Mas foi contemporaneizado também pela doutrina a expressão CID combustível, tá? Veja que a CID combustível, ela é prevista estampadamente na Constituição. E nesse sentido e consequência, nos reverbera atenção ao artigo 177, parágrafo 4º. 177, parágrafo 4º. Nesse sentido, pessoal, vai lá estabelecer que o chefe do Poder Executivo Federal, ele pode estabelecer por meio de decreto, por ato próprio, reduzir e estabelecer as alíquotas do CID combustíveis. Agora veja, pessoal, ele poderá, vou já ler para vocês, calma. Ele poderá, pessoal, estabelecer a redução e restabelecer. Ele jamais poderá ultrapassar o limite legal. Então, vamos lá. Feito isso, mais tranquilo, vamos lá. Parágrafo 4º do artigo 177 diz o seguinte. A lei que instituir contribuição de intervenção do domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e ao combustível, deverá atender aos seguintes requisitos. Pessoal, é a única CID que está expressamente prevista na Constituição, e ela foi incluída pela emenda constitucional número 33 de 2001. E aí, sequencialmente, pessoal, nós temos o inciso número 2. Olha só, os recursos arrecadados serão destinados. Aí vem uma série, portanto, perdoe-me, gente, parágrafo 4, inciso 1. A alíquota da contribuição poderá ser diferenciada por produto ou uso, reduzida e restabelecida, olha a letra B, por ato do Poder Executivo, não se aplicando o disposto no artigo 153b. Pessoal, para eu não ficar fazendo ida e volta dos artigos aqui, para você não ficar confuso, o artigo 150, inciso 3b, fala do princípio, pessoal, da anterioridade do exercício financeiro. É o seguinte, o artigo 153c fala da noventena, tá? Professor, é muito artigo. Se você ficar direto fazendo esse estudo, você consegue memorizar pelo menos os mais importantes. Então, veja, para a CID de combustível, pessoal, pode ser restabelecida e reduzida a alíquota por ato do Poder Executivo, que no caso for decreto. Agora, veja, pessoal, no que tange ao ICMS, que o professor Eduardo Sabag, de forma didática, ele homenageia como ICMS combustível, cuja incidência é monofásica, enfim, incide sobre combustíveis lubrificantes, poderá haver uma alíquota determinada por convênio
qual é o valor de sua incidência. É diferente. No CID de combustíveis, existe um patamar legal, um teto. E esse teto é legal e pode, no que, gente? O ato poder executivo reduzir ou restabelecer esta alíquota. Tudo bem? Tudo isso vai estar resumido na apostila, tá? Eu só estou reverberando aqui nossa videoaula, mas está tudo bonitinho na apostila. Bem, pessoal, um tema bastante interessante que envolve ao IPTU. Pessoal, mais uma vez, nós temos que deixar bem claro que somente lei pode estabelecer, pessoal, a base de cálculo e a alíquota. Mas entende-se possível haver a atualização do IPTU. Então veja, pessoal, a súmula 160 do STJ diz que é defesa, ou seja, é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Por quê, pessoal? Porque se o município tomar esse partido de alterar a carga tributária incidente sobre IPTU, superando o índice legal oficial definido de correção monetária, ele tem, portanto, nesse decreto, violação ao princípio da legalidade. E nesse sentido de consequência, eu não coloquei, eu lembro de cabeça que é o tema 211 do STF, tem um julgado interessante, espero chegar aqui rapidamente, mas eu vou colocar para vocês no material. Tem um julgado também bastante interessante acerca da matéria, em que reverbera muito bem essa anotação, que deixa bem claro que é inconstitucional a majoração do IPTU sem que haja edição de lei, né, em sentido formal, pessoal. Agora, nada impede que seja atualizado por meio de decreto, respeitando o índice oficial de correção monetária. Eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou, depois, com mais calma, eu vou colocar aqui o julgado na apostila de vocês, tá bom? Eu não coloquei. Ah, beleza, é porque eu tinha colocado sem o A. Ó, necessidade de lei em sentido formal para atualização do valor venal de imóveis. Nesse julgado pontual, pessoal, do ministro Gilmar Mendes, ele deixa bem claro o seguinte, ó, cadê? É isso mesmo, Gilmar Mendes. Ó, recurso extraordinário, tributação, legalidade, IPTU, majoração da base de cálculo, necessidade de lei em sentido formal. Tem que ter esse sentido formal, gente. Atualização monetária, possibilidade. É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal. Verdade da atualização por ato executivo em percentual superior aos índices oficiais. Se o índice oficial, pessoal, se é oficial é porque tem lei definido, né? Então veja, o índice ali de atualização pontual esteja a atualização respeitado os índices, não superando, portanto, o percentual dos índices oficiais, pode ser feito por decreto. Ele não pode ultrapassar, violando o princípio da legalidade da legalidade tributária. Beleza, pessoal? Então, veja, coloquei aqui para vocês. Eu não coloquei aqui no material aqui, mas já eu coloco no AVA para vocês. Bem, pessoal, eu queria continuar, mas eu vou ver que eu vou puxar mais um gancho, que a aula está extensa. Eu não estou aqui com cronômetro, mas eu creio que já passou de 30 minutos. Mas, de toda maneira, vou fazer um novo vídeo para vocês e finalizar essa parte aqui pontual. E no final, vou fazer todo um feedback conclusivo de toda a matéria, de toda a explanação para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, e muito obrigado.